Você já viu um maestro reger uma bailarina? Vou repetir. Um maestro reger uma bailarina. O maestro Isaac Karymszewski ficou comovido com a delicadeza da bailarina Ana Botafogo. E o que parecia o reencontro de velhos amigos, na verdade, foi a primeira conversa mais íntima entre esses dois grandes artistas. Ficou tão claro que eles tocam de ouvido que decidiram produzir um espetáculo. Agora vamos ao aperitivo. Maestro, uma alegria enorme de estar aqui nesse paraíso, no centro do Rio de Janeiro, mas nesse paraíso eu acho que é aqui que o senhor se concentra, inspira e desce para fazer aquelas maravilhas lá embaixo, nos nossos teatros aqui no Rio e depois pelo mundo afora. Mas isso daqui é um grande oxigênio, imagino, para o senhor. Enfim, tive pensando muito nesse nosso bate-papo e acho até que a gente tem muitas coisas em comum. E a primeira coisa que eu queria falar, como surgiu assim, o seu interesse de popularizar a música erudita? Se isso foi sempre uma preocupação ou se isso surgiu mais tarde, quando você sentiu a necessidade, assim, quando já estava com uma orquestra que a gente queria, porque isso foi sempre uma preocupação minha, que depois eu posso contar. Esse é um assunto que me fascina, sob todos os pontos de vista, porque nós estamos inseridos dentro de um contexto muito particular, onde as artes, em geral, passaram a ser parte de uma pequena elite, aquela ilustrada, aquela com formação cultural, que frequentava espaços adequados, etc. Então, existe um mito de que a arte chamada erudita está condicionada a uma determinada fração de público. E é uma ideia completamente errônea, porque todo o ser humano é sensível. E eu tenho observado isso através desses conceitos populares que eu tenho feito pela vida, que as pessoas chegam a chorar. Você participou de alguns projetos aquários, você viu que o povo está entrosado. Ele se emociona. Eles choram. Ana, eles choram de emoção. Quer dizer, as nossas artes são aquelas que penetram na sensibilidade e se irradiam pela corrente nervosa, pelo ser, elas despontam na personalidade do homem. É o que a gente quer, inclusive. Né? E eu acho que é isso que faz chegar até esse público leigo. E aí nós, então, criamos um projeto que viria dar visibilidade a toda essa nossa preocupação. Tirar a orquestra do seu recinto natural, que é o teatro, e inseri-la num contexto popular. Criamos, então, o Projeto Aquários, junto com o Globo, junto com o Roberto Marinho, junto com o Pérez de Barros. Enfim, foi toda uma conjugação de pessoas e ideias. Tem um outro fator também. As artes foram eliminadas e abolidas completamente do currículo escolar. Eu, por exemplo, cantava num coral que Villa-Lobos instituiu um ensino curricular do canto orfeônico, que era um celeiro de jovens talentos. Né? Então, e daí é que surgem os talentos e surgem as vocações. Então ficou um grande vazio, um grande hiato, que de uma forma ou de outra deveria ser preenchida. E eu acho que a forma mais adequada foi levar as artes para o povo. Não, com certeza. E fazê-los usufruir aquilo que eles não têm no currículo escolar. Claro, não, isso eu acho com certeza. Eu acho que eu também vivenciei já toda essa parte, eu já profissional do Teatro Municipal, vivenciei toda essa ebulição aí de Projeto Aquários. E isso sempre foi uma preocupação na minha carreira também, ainda muito jovenzinha, começando, porque eu achava que o balé também estava muito afastado de tudo. E balé precisa de espaço, de piso, precisa de muita... Não é só um banquinho com violão, que é muito mais fácil a gente fazer, mas o balé precisa de um grupo. Então, essas coisas são importantes que o público também entenda. Como é importante também para o público saber do nosso pequeno papo que nós tivemos aqui antes do programa, antes dessa nossa entrevista. Você fez um gesto. Um gesto lindo, 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 lindo. Ela fez um gesto maravilhoso. Eu disse assim, meu Deus, mas isso é regência.
ela estava tentando explicar que um maestro deveria obedecê-la num determinado... Como é que você fez o gesto? Como é que você fez? Numa respirada para eu sair para um salto. Mas você é maestrina. Pois é, mas eu de Você olho é no maestrina. maestro também. Mas olha, eu acho que entre as nossas artes existe um profundo vínculo, que é esse do gesto. Nós somos os técnicos da espacialização da música. Ai, que lindo. Ele ainda por cima tem o dom da palavra. É por isso, a gente precisa, para transmitir a nossa arte, a gente precisa que alguém transmita em palavras. Veja bem. Você falou em rubato, na respiração. Isso é uma coisa que eu uso frequentemente. Quer dizer, eu tento induzir os meus músicos a obedecer à minha concepção musical. Então, de acordo com o meu gesto, eles evoluem. Se eu faço assim, eles fazem um crescendo. Se eu faço assim, eles fazem um diminuendo. Se eu faço assim, eles tocam com mais ímpeto. Se eu faço assim, eles tocam doce. Que lindo, isso é balé também. Isso é balé. Me explica um pouco como é que você pensa na música, interioriza a música em termos de espaço. Bom, na realidade, a música é importantíssima para o bailarino. Dançar a música e dançar na música também é fundamental, porque mesmo para um leigo, quando o bailarino dança fora da música, alguma coisa a gente vê que está errado, mesmo que a pessoa não entenda muito, porque é tão bonito quando a gente liga a música, quando a gente sente a música. Repete o gesto, repete. Não sei. Tá lindo. A gente vai tudo ligado, os movimentos. Mas ligam, é um legato, você regeu um legato. Pois é. Tomara todos os maestros pudessem fazer isso que você fez agora. Mas olha, e é tão bonito, eu pelo menos adoro quando tem essa simbiose de música com dança, e é fundamental a regência, claro, a gente que dança com orquestra, porque há nuances muito pequenas. O maestro pode fazer a dança ser bonita, ser prazerosa, como pode também não fazer. E como é que é esse processo, essa simbiose entre gesto e a música? Eu acho que a simbiose só acontece depois de muitos ensaios. Porque primeiro eu tenho a música e tenho a coreografia. Os primeiros ensaios são muito técnicos, são muito duros, assim, passo a passo, técnica a técnica, até eu não só ficar master dessa técnica, porque o que sempre me interessa é fazer a dança o mais natural possível. Para isso a gente tem que ensaiar muito. Por isso que não é uma coisa chegou, dançou, chegou, tocou, não existe isso. A gente tem muito ensaio por trás. E depois de um certo tempo, que isso pode ser 15 dias, às vezes um mês, aí a gente começa a entrar mais dentro da música. Aí sentir as nuances da música. Por exemplo, Gisele, estamos em plena temporada de Gisele no Teatro Municipal, é um balé que eu danço há 20 anos, há mais de 20 anos. Então, é um balé que a gente vai ouvindo a música e ao longo do tempo, óbvio que eu fui não só aprendendo a saber mais da minha Gisele, como aprendendo a ouvir melhor essa música. E me diz uma coisa, eu sei que o senhor ficou mais de 20 anos na USB. Essa saída, eu não sei se o senhor já saiu para ir para a Europa, foi isso? Não sei se foi exatamente essa ordem. Na realidade, desde 1988, eu estou instalado na Europa. Primeiro começou em Viena, com a Orquestra Tonquista. Eu passei 9 anos lá. Depois de Viena, eles me viram reger na Ópera de Viena e me contrataram para o Teatro La Fenice, em Veneza. Né? Quer dizer, as coisas lá são interligadas. Né? Foi o superintendente de Veneza, do La Fenice, que foi a Viena, me viu reger Carmen, exatamente lá, na Staatsoper, e aí eu passei mais 9 anos no La Fenice. E agora, depois do La Fenice, me contrataram para a França. Lá para Nantes. Para Nantes, O que você quer dizer, então? Bom, então você está na Europa? Não. Como as estações não coincidem, ou seja, nós estamos agora em uma estação completamente diversa da deles, quando aqui é verão, lá é inverno,
Então, eu me desloco de um continente para outro. Quer dizer que o senhor é um workaholic. Um workaholic. Eu não tenho férias. Não tenho férias nunca. né? Na hora que é férias lá, o senhor trabalha aqui. Quando é férias aqui, o senhor vai Enquanto, respondendo à sua pergunta, quando eu trabalhei durante 26 anos, não foram 20 anos, não. 26. Foram não, 26 eu ia perguntar, anos. minha pergunta é o seguinte... Não foi, porque 26 anos é uma parte de uma vida, Poxa, é uma casa, é uma família lá. Não foi uma mudança muito drástica? O senhor sentiu muito essa mudança? Veja bem, a relação regente-orquestra é uma relação prazerosa. Mas ela tem um tempo, Ela se processa num determinado período. Então, quando você estabelece uma relação com seus músicos, nos primeiros anos é uma lua de mel. Depois a coisa começa a se deteriorar por razões lógicas, normais. Todo regente passa por isso. Há um momento de ficar e há um momento de sair. 26 anos já é um prazo longo demais. Em geral, os maestros passam de 6 a 9 anos. 26 foi um período longuíssimo, do qual eu não me arrependo, porque eu transformei a Sinfônica Brasileira, que está aos pedaços, no que ela é hoje. Grande referência. E estou fazendo a mesma coisa agora com a Orquestra Petrobras Sinfônica. O mesmo processo. Viu que eu acho que a sua natureza aqui em volta veio nos ouvir um pouco, porque todos os pássaros estão aqui, não sei se estão pegando, mas os pássaros estão falando aqui com a gente. Mas olha, eu queria aproveitar esse momento que nós estamos juntos, dialogando, porque eu sei que você está interessado em um trabalho social da maior envergadura. Como eu também estou nessa linha, eu quero levar a Orquestra Petrobras Sinfônica às favelas do Rio de Janeiro. E o meu propósito é entrar nas favelas, criar uma invasão. Uma invasão. Eu chamo de invasão, porque nós não vamos entrar de armas, estou usando baioneta, pensando na Primeira Guerra Mundial. Ao invés de, digamos, simbolicamente baionetas, eu quero entrar com violinos, violoncelos e contrabaixos. Uma invasão. Isso é maravilhoso. E estabelecer em cada favela do Rio de Janeiro um polo musical onde a Petrobras, como empresa, tem o maior interesse e a Orquestra Sinfônica que quer se dispor a esse tipo de trabalho. Existe alguma coisa paralela nesse sentido em relação ao balé? Dança, existe. Eu vou falar de um projeto que eu acompanho de perto, que eu sou a madrinha do projeto, que é o Dançando para Não Dançar, é o nome do projeto. Ah, que legal. Não é bom? O nome já é ótimo, que é da professora Tereza Aguilar, que foi uma pioneira realmente. É um projeto que já tem 12 anos agora e começou pequeno com ela só, saindo de uma favela para outra. Começou com 4 ou 5 favelas. Hoje ela tem 500 crianças, já tem 12 anos e tem 11 comunidades envolvidas. É aquela história, como não há nas escolas hoje esse interesse por artes, a educação através da arte, esses projetos estão fazendo um pouco esse papel. Digamos, em plena execução, você tem uma distensão. Você consegue, em cima dessa distensão, que representa um impedimento, um impedimento gestual, você consegue dançar e continuar
o processo... Consegue, dentro dos limites, se não for uma distensão enorme, a gente consegue levar, primeiro porque a musculatura está muito aquecida, a gente consegue levar já com alguma limitação, mas a gente consegue. O bailarino trabalha muito em cima da dor. Então, a gente tem uma capacidade para aguentar a dor muito grande. Eu posso contar um caso que ficou famoso. Eu sempre me dizia e me gabava um pouco que nunca tinha caído em cena. Isso levou algum tempo na minha carreira, até que teve meu primeiro tombo no Teatro Municipal. E esse primeiro tombo de Teatro Municipal é memorável até hoje, porque foi um tombaço no meu primeiro segundo em cena. Era Don Quixote, música de Mincos, e eu entrava numa grande apoteose, num grande salto, tipo, cheguei! E já tinham me avisado que estava escorregadio, não sei porquê, o piso e tal. Eu passei breu, que é o que a gente passa para não escorregar, na sapatilha. Achei que estava segura, eu tinha tomado as precauções. E era um passo e um grande salto dizendo, estou aqui. Só que isso não aconteceu. Na hora que eu fiz o primeiro passo, eu escorreguei, mas assim, foi uma derrapagem no meio do corpo de baile. Óbvio que alguém na plateia pode não ter visto, mas a maioria do teatro viu aquele grande escorregão. Eu fiquei muito doída do lado, assim, da coxa, porque eu levei uma derrapagem, assim, uma escorregada de lado. Dancei os 3 atos inteiros sem nenhum problema, tratei aqui, botamos gelo e tal. No dia seguinte, eu também tinha espetáculo, não pude dançar. Eu tive uma distensão dessa musculatura aqui. Um músculo grande que a gente tem aqui. Por quê? Eu devo ter caído e devo ter levantado com muita força. Não percebi. E houve uma grande distensão. Fiquei completamente dura e levei assim, uns 4 dias sem conseguir me mexer. E aí, só fui dançar daí a mais uma semana. Eu queria dizer para você o seguinte. A maior emoção da minha vida regendo, aqui no Brasil, foi quando eu fiz a ópera Aida. Pela primeira vez, nós ousamos fazê-la completa, na sua forma original de 4 atos. O público cercando quando os concertos eram feitos lá na Quinta da Boa Vista. Tem uma concha natural, e aqui o lago, e aqui aquele morro, assim, o pessoal sentado. Bom, e o palco aqui no fundo. De repente, eu vejo o público entrando no lago, que já não cabia mais gente, e assistindo durante 4 horas, assistindo a Aida no meio do lago. Isso é muito emocionante. Quando eu olhei para aquilo, eu senti uma profunda emoção, profunda emoção. Eu acho que foi um dos momentos mais plenos, assim, da minha vida. Porque não há barreiras nesse processo. E eu queria saber de você, aqui no Brasil, qual foi a sua maior emoção? Eu sempre gosto de citar a primeira vez que eu dancei no Teatro Municipal, porque, assim, eu acho que era um sonho. Então, eu me lembro da emoção, da aflição e de uma alegria muito grande. Isso também é uma outra curiosidade minha. O bailarino dança para o público. A gente transmite, a gente está sempre de frente para o público. O maestro está de costas para o público. E as percepções são diferentes, né? O senhor tem essa consciência que tem olhos e olhos, além dos ouvidos estarem atentos, mas os olhos estão muito no senhor? Eu acho que nós temos antenas. Você e eu, ou qualquer outro artista integrado à sua profissão. Nós temos antenas. Elas estão localizadas em alguma parte. Mas eu sinto perfeitamente, quando eu estou lá na frente, a reação do público. Não é? E você sabe qual é o parâmetro? É o silêncio. O silêncio. Que é quando eu consigo um determinado efeito e ninguém tosse, é natural tossir, mas quando você está realizando vivendo aquela emoção, naquele momento preciso, ninguém tosse. Ninguém tosse. Ou quem sente vontade de tossir se reprime. Esse é um momento mágico. Eu estou de costas, mas eu estou sentindo o público presente. E quando alguém fala alguma coisa, que eu li outro dia que o senhor estava regendo, enfim, eu já li várias coisas, mas agora, bem recentemente, um fã gritou e falou assim, obrigado por você ter voltado. E isso depois de um concerto seu. Isso envaidece, isso
Você ri um pouquinho por dentro? Ou, claro, todo artista gosta de ser querido. Eu adoraria até ouvir isso. Como é a sua reação? Esse obrigado por você ter voltado tem me acompanhado durante a vida toda. Porque o senhor está sempre voltando em algum lugar. Mas isso não é bom? Eu acho isso ótimo. Na sua terra, gratifica, não é bom? né? Eu acho... Ver que todo aquele trabalho, quando você era jovenzinho, começando, que tudo aquilo foi importante, que tudo aquilo foi uma semente que foi sendo cultivada. Eu acho que isso acontece muito aqui com o nosso público. O público brasileiro é um público afetivo, é ligado ao artista. Eu ando pela rua e sinto nos olhares que não é um problema de admiração, não. Eu acho que é isso que você disse, gratidão. As pessoas se sentem gratas por já terem assistido a um concerto, um dos concertos que eu já fiz, e demonstrarem isso através de um olhar. E as minhas antenas, famosas antenas, percebem que existe nisso uma cumplicidade. Eu acho que para um artista não há dádiva maior do que se ver reconhecido pelo público e ver a sua arte levada a todos e com apreciação geral, né? Porque, sobretudo, a nossa arte que é erudita, num país do futebol, eu sempre dizia que o meu grande sonho, eu sempre digo isso, ainda continuo dizendo, é ver Maracanã cheio só para ver balé. Claro que já teve vários balés no Maracanãzinho, mas assim, é sempre um sonho, aquele publicão, as 100 mil pessoas de Quinta da Boa Vista ouvindo música clássica. Isso é um sonho para nós artistas eruditos. E acho assim que... Eu acho que até a gente conseguiu bastante. Não sei. Eu acho que hoje em dia a gente já conseguiu um pouco dessa... A gente precisa sempre. Pergunto, você ainda quer popularizar? Quero. Sempre, porque a gente está sempre pegando um público que nasce, as crianças que começam, o porquê de repetir os balés. Tem gente que fala, vocês vão fazer de novo, Gisele, Quebra-Nós, Lago do Cisne, não pode variar. Não, nós vamos fazer, sim, coisas novas, balés contemporâneos, mas a gente não pode desistir dos grandes clássicos. Sabe o que eu gostaria de fazer com você? Adoraria fazer com você? A Sagração da Primavera de Stravinsky. É fantástico. Eu quero fazer com você. Vamos fazer, então. Olha só, vamos deixar combinado, isso. Está combinado. Vamos fazer isso, porque é fantástico. Olha, é fantástico. Aquela concepção do Béjart, do Maurice Béjart, para mim, ficou assim, marcada como protótipo da dança contemporânea, totalmente destituída dos gestos convencionais do balé clássico, inserida num outro contexto mais rítmico e telúrico, porque ela provém da terra. Vem da terra, é uma coisa poderosa, é uma coisa... É essa obra que eu gostaria de fazer. Eu estou sentindo que você faria muito bem. Olha, é um desafio, ainda é um desafio. Gente, falamos... Não, senão a gente vai fazer um especial. Vocês não querem renovar a fita, não? Não tem uma fita suplementar aí, não? Eu não sei se daí você vai tirar coisa, mas tem muita coisa pra gente apresentar. Final, eu ia perguntar se vocês têm um sonho com projetos juntos. Ele falou. Olha só, pronto, já tem uma Sagração da Primavera, que é esse balé. A gente já fez logo no início de 3 teatros. Vamos combinar isso? Vamos combinar? Podemos combinar. Esse é poderoso. É uma coisa... Porque aí eu ensaio um mês completo a orquestra, que é uma obra muito difícil. Nós ensaiamos mais um mês juntos, fazemos um grande espetáculo, podemos fazer um lugar muito forte, podemos fazer o ar. Podemos inserir um projeto